Olá, meus queridos e amados irmãos, boa noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus. São 10 horas e mais 50 minutinhos, ou melhor dizendo, 10 para as 11. Hoje é domingo, de domingo para segunda, e estou mais uma vez aqui gravando este vídeo e trazer uma palavra da parte de Deus para os amados irmãos, que vai falar em 1 Timóteo, versículo 9, e também nós vamos para o versículo 12. Vai falar os deveres das mulheres cristãs. No versículo 12 vai falar os diáconos sejam marido de uma mulher só. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Timóteo 2, versículo 9. O tema é os deveres das mulheres cristãs. Está na Bíblia? Que de mesmo modo as mulheres se ataviem em trajo honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Versículo 12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem se use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi feito o homem, o Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salva-se, porém, dando à luz um filho, se permanece com modesta na fé, e no amor, e na santificação. Versículo 12, só até aqui. Só até o versículo 14. A Bíblia fala os deveres da mulher cristã, que de modo as mulheres se atevêm em traje honesto, com pudor. Ou seja, a Bíblia aqui, ela relata aqui que, principalmente as mulheres, né? Isso aqui vai para um homem e para as mulheres. Principalmente as mulheres, né? Dizendo no popular, não se preocupar com a sua beleza, não se preocupar com o seu cabelo, com a sua maquiagem, com o seu rosto, com a sua joia, né? Seja simples, uma mulher de Deus, né? Se preocupe em servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala aqui também que a mulher ela é proibida a ensinar. Não é permitido que a mulher ensine. Mas a Bíblia quer falar de uma forma de que a mulher, ela, principalmente a mulher do pastor, né? Ela não pode pregar, ela não pode pastorear, ela não pode. A Bíblia diz que não é permitido. Mas ela pode abrir os cultos, ela pode meditar na palavra, né? Mas a palavra mesmo, na hora do culto, quem tem que trazer é o homem, é o pastor, o marido da missionária, o marido da pastora, né? Então, se não é permitido que a mulher ensine, mas tem mulher que ainda insiste a ensinar, não é? Tem mulher que insiste a pastorear. Depois as consequências vêm e não sabe por que é. Porque não faz como manda a Bíblia.
A Bíblia não proíbe que a mulher não possa ler, não possa ensinar. Quando fala de ensinar, fala de se pregar, né? A mulher do pastor, ela pode abrir os cultos, ela pode meditar na palavra, ela pode dar uma reflexão, mas a palavra mesmo do culto que tem que trazer é o pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a mulher que ela venha a ser uma mulher simples, né? A mulher, para ser bonita, ela não precisa andar de maquiagem, andar com brinco, com batom. É a Bíblia, né? Ninguém tem culpa de nada aqui. É a Bíblia, não se preocupe não, seja natural do jeito que Deus lhe fez, do jeito que Deus lhe trouxe ao mundo, né? Louvado seja Deus, não sou eu. É a Bíblia que fala, não é? A Bíblia fala também que a mulher ela tem que permanecer até em silêncio na igreja. Se ela tiver de contar, conversar, perguntar alguma coisa, ela pergunte o seu esposo, o seu marido em casa, antes de sair para a igreja, né? Esse é o dever da mulher cristã no ministério. Capítulo 3 do 1 Timóteo, versículo 12, também vamos passar para os homens agora. A Bíblia diz assim: os diáconos sejam marido de uma mulher, e governe bem seus filhos e sua própria casa. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Que o marido, ou seja, o servo do Senhor, a Bíblia fala diretamente os diáconos, né? Temos obreiros, temos diáconos, temos presbítero, temos evangelista, temos pastores, temos apóstolos, né? Temos bispo, né? Mas ela fala diretamente aos diáconos. Sejam marido de uma mulher, né? E governe bem seu filho e sua própria casa. Ou seja, tem homem que é levantado a diácono, louvado seja Deus, e o testemunho é péssimo, né? O péssimo testemunho já vem de dentro de casa. Ao contrário, ao invés de vir o bom testemunho, vem o péssimo testemunho. A Bíblia vai dizer lá na frente que se ele, louvado seja Deus, não tem autoridade dentro da sua casa, ele vai ter autoridade dentro da casa de Deus? Não vai, né? Então o diácono, é por isso que a unção que um servo de Deus, um homem, tem que ser ungido, tem que se levantar, tem que ser diretamente do trono de Deus, dado por Deus, não pelo homem. Porque quando o homem levanta, não vai à frente, cai, para no meio do caminho, porque quem levantou foi o homem, não foi Deus. A Bíblia diz que ele tem que ser marido de uma mulher só e ter aquela autoridade dentro da sua casa, saber governar a sua casa. E fala principalmente saber governar os seus filhos dentro da sua casa. Já pensou você não ter morado dentro da sua casa? Aí você passa a ser um diácono, tomar de conta de um ministério. Qual moral você vai dar para as ovelhas se você não tem moral dentro de casa? Não é verdade? Então é a Bíblia que diz. Versículo 13 diz assim: porque os que servirem bem como um diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, né? Fala da reputação, né? Louvado seja Deus. Versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Versículo 15. Mas se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus, que a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentis, crido no mundo e recebido acima da glórias. Vamos aqui
mais em cima, voltando um pouco aqui, me chamou a atenção este versículo. Versículo 5 diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Pronto, foi o que eu acabei de falar, né? Diáconos, presbíteros, evangelista, não é? Então, o pastor, ele começa dentro de casa. A autoridade começa dentro de casa. O moral, o respeito, né? Ter uma boa reputação, ter um bom testemunho, né? Porque tem muitas das vezes que tem pessoas que é diácono, que é presbítero na igreja e em casa é cheio do cão, né? Aí através da gravata, através da blusa de manga comprida, mostra que é um servo de Deus, não é mesmo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, né? E Deus, ele pesa a mão. Realmente, quando a pessoa tenta enganar, né? E existem pessoas querendo enganar o homem, os irmãos da igreja, e engana. Chega até a enganar. Chega até a mostrar que realmente é um servo de Deus. Pela postura, pela aparência, né? Mas o coração cheio de mágoa, cheio de raiva. Tem irmãos diáconos aí, obreiros aí, que eu conheço, eu mesmo conheço, né? Que não dá um bom testemunho, mostra ser crente ali dentro da igreja. Dentro de casa, passa pela mulher, nem vê. Até vê, perdão. Mas não fala, não dá a paz do Senhor, não dá um abraço, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como é que um homem deste pode ser ungido, o diácono, o presbítero, o evangelista, ou até mesmo chegar a ser um pastor? Porque a Bíblia diz que uns foi chamado para pastor, né? Outros foram chamados para presbítero, médico, né? E tudo mais. Mas tem pessoas que não têm chamado para pastor e quer ser pastor. Tem pessoas que o mistério não é chamado para ser diácono e quer porque quer ser diácono por cima de pau e pedra. Aí Deus até permite. Hoje eu escutei uma pregação, não vou falar o nome da missionária, no culto de hoje. Nós fomos aí visitar um ministério aí e ela falava sobre a águia, né? O ninho da águia é muito alto, né? E aí as penazinhas do seu filho, da águia, quando tá bem crescidinha, né? Ela própria mesma, a águia própria mesma, ela derruba ele do seu ninho, de uma altura bem enorme, para ver se ele consegue voar. Quando vê que não consegue voar, a águia desce, abre as suas asas e apara ele lá embaixo. Aí ali está mostrando que não é hora ainda. Não é hora da águia voar, do seu filho se soltar, ficar à vontade, né? Louvado seja Deus. O que é que eu quero dizer para cá? Eu quero dizer que tem pessoas que não têm chamado para ser diácono, ou presbítero, ou até mesmo pastor. Não tem chamado. O seu ministério é outro. Mas como ele quer porque quer ser titulado a pastor, como ele quer porque quer ser titulado a diácono, a presbítero, Deus até permite, pois vai. Quer ser diácono? Vai. Aí quando chega lá na frente, quebra a cara. Por quê? Porque não foi da vontade de Deus. Não ungiu no tempo de Deus. Aí a pessoa cai. O que é que eu quero falar cair? O ministério não vai para frente. Aí Deus vai, abre as suas asas, abre sua mão e apara de novo e diz, ainda não é hora, não é tempo ainda, né? Então vamos ter mais consciência, vamos ter mais respeito com as coisas de Deus, né? Vamos esperar o tempo de Deus, a unção de Deus. Quem nasceu, quem foi chamado, para ser obreiro, vai ser obreiro. Quem foi chamado para ser evangelista,